Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Que maravilha estar mais uma vez aqui na Rede Super de Televisão, no nosso podcast Pode Crer, onde você é o convidado especial. E hoje nós estamos com um convidado especial também, igual você. Recebendo aqui, eu vou falar um nome que eu sei que você não vai gostar, mas você vai entender que é uma coisa entre eu e ele. Ele é o meu guru, Dr. Ismael Sobrinho. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né? Não sei se eu sou guru não, mas eu fico muito feliz de estar aqui. E principalmente para a gente falar de um assunto que eu acho que é pertinente, que é a saúde mental. E é sempre bom quando a igreja dá esse canal para a gente que é da saúde mental, eu sou psiquiatra, a gente falar desses temas. Então, obrigado, viu? Agradecer vocês, a Rede Super, por mais uma vez estar aqui. Eu que agradeço. O senhor como psiquiatra, um cara hoje que não tem agenda para fazer nem as coisas pessoais direito. É verdade. Né? Poder vir aqui ao programa e falar de algo tão sério e tão importante que é a saúde mental, que durante muitos anos foi deixada de lado na igreja, foi deixada de lado nas escolas, no ambiente de trabalho e em casa também, né? E hoje nós estamos colhendo os frutos disso aí, né? Porque nós passamos uma crise e a Bíblia fala assim, aquele que é frouxo numa crise, ele é fraco mesmo, né? Ele é fraco mesmo. E muitas vezes, por falta de conhecimento, algumas coisas como a pandemia, por exemplo, que nós não esperávamos, que foi algo surreal, ela mostrou que em algumas áreas a gente era frouxo, não no sentido pejorativo, mas a gente foi frouxo no sentido, às vezes, de aguentar, de superar, de ter uma resiliência para determinadas coisas, né? O que o senhor tem visto? O senhor acha que toda essa ansiedade generalizada que a população sofre hoje, ela vem pós-pandemia? Pois é, acho que quando a gente vai no cardiologista para fazer um check-up, ele coloca a gente numa esteira e a gente vai andando naquela esteira para a gente fazer o que a gente chama de teste ergométrico. Isso. Então, quando a gente acelera o coração, aquilo que está escondido, a gente está andando normal, acaba aparecendo quando o coração está acelerado. Então, não sei se o senhor já fez um teste ergométrico. Já fiz. Eu já fiz. Então, o teste ergométrico é para mostrar o que está escondido. A pandemia, ela foi um teste ergométrico e emocional. Na verdade, ela não causou problemas novos, mas ela trouxe dois fatores. Ela mostrou problemas que já existiam, estavam um pouco escondidos. E ela não só mostrou esses problemas que estavam escondidos, como também ela aumentou a gravidade dos problemas psiquiátricos. Então, a gente ter uma ideia da magnitude disso, hoje a gente tem uma média de 25% mais diagnósticos de depressão e ansiedade durante a pandemia e pós-pandemia do que o período anterior à pandemia. Ou seja, o problema realmente ele é maior, ele é grande, né? Ele é bem importante. E se nós olharmos, há uma coisa que, como cristãos, aí a gente perde um pouco o foco, mas o índice de problemas psiquiátricos ele não é menor entre cristãos. E a gente tem várias pesquisas sobre isso, no Brasil ainda faltam algumas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quando se compara a população cristã e a não cristã, o evangélico e não evangélico, o número de problemas psiquiátricos ele é igual. Se você vai hoje fazer uma visita num hospital psiquiátrico e ver quem está internado, você vai ver que talvez grande parte, até a maioria dos pacientes são cristãos. Ou seja, nós não estamos imunes, nós não estamos nessa bolha que nós pensamos estar, né? Às vezes a igreja ela entende que isso não é um assunto que deve ser abordado dentro das comunidades. Em 2016, se não me engano, a Lifeway, que é um instituto de pesquisa americano que faz muitas pesquisas com cristãos, eles fizeram a seguinte pergunta aos pastores. Quantas vezes vocês falam sobre saúde mental por ano nas suas igrejas? Apenas 3% dos pastores nos Estados Unidos, onde a gente tem uma formação teológica até muito mais sólida do que aqui, falam com frequência sobre saúde mental. 25% falam de vez em quando e o resto, ou seja, quase 3/4 desses pastores não falam sobre saúde mental. Então a gente tem sim um aumento da ansiedade, como eu estava dizendo no início, a gente tem tido aumento de depressão. O Brasil, onde a gente tem estatística que dá para confiar, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo, onde a gente tem de membros da OCDE, e o Brasil é o 5º colocado em casos de depressão. Então, essa é uma realidade que ela é gritante, é uma realidade que a gente tem que começar a falar. E não só falar nos podcasts ou falar em atividades especiais. Acho que a igreja ela tem que incluir um pouco mais essa temática da saúde mental dentro das suas comunidades, porque
O pastor hoje, o líder, ou qualquer pessoa que se propõe a ir para um gabinete hoje a aconselhar, eu duvido, quem não está nos assistindo aqui, que pelo menos a metade das demandas hoje de um gabinete pastoral, elas são muito relacionadas à saúde mental. Não sei qual que é a sua experiência, como o senhor tem visto na amostragem de amigos, de igreja. Se você vai pregar, você vê essas demandas, se você sente que as pessoas estão mais ansiosas. Como que você tem visto isso aí? Eu estou aqui, às vezes a minha amostragem é muito ruim, que eu sou psiquiatra, né? Mas eu não sei o seu dia a dia como pastor. Você percebe isso também? Esse aumento assim, da ansiedade, da depressão nas pessoas da comunidade? Eu saí de uma igreja Batista da Lagoinha que fechou na Barroca 3 semanas antes da pandemia para vir para a sede da Igreja Batista da Lagoinha. Então, eu saí de uma igreja que as pessoas iam na igreja, a igreja ficava cheia, e vim para a sede assim que começou, a sede fechou e a gente fazia só transmissão online. E nós ficamos praticamente 2 anos fazendo transmissão online até poder voltar as pessoas a frequentar a igreja, aquela coisa que todo mundo sabe, com distanciamento e tal, né? E depois a gente foi conseguindo, e as pessoas chegavam e iam embora muito rápido, que esse era o protocolo, né? E o culto também tinha que ser mais rápido e tudo mais. Logo depois eu fui percebendo que o número de ansiedade no meio das pessoas era algo absurdo, absurdo. E quando o senhor fala assim dos pastores que recebem as pessoas no gabinete e metade está com esse problema, os pastores estão com esse problema também, né? Porque muitas vezes pessoas vieram pedir oração para mim para livrar da ansiedade, e eu estava com ansiedade, né? Eu também estava passando por isso, né? E tive a oportunidade, graças a Deus, de procurar um médico, igual eu procurei o senhor no início do meu tratamento, logo depois que eu tive Covid. Tenho a oportunidade de continuar tratando, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Às vezes até falta psiquiatra, às vezes é difícil. Às vezes eu tento marcar para algum amigo meu que vem conversar comigo e vem falar, cara, eu não estou aguentando. Eu saio ligando para as pessoas assim, procurando na lista, e você não acha assim, ó, é daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias. E às vezes o cara está numa crise e ele precisa daquilo ali na hora. Então, dentro da igreja hoje, a demanda, eu acho que é mais da metade das pessoas. Na verdade, o doutor Ismael, eu acho que é quase todo mundo está com esse problema. Eu acho que a gente tem algumas variáveis, né? Para a gente entender o porquê disso, a gente tem que conversar um pouco, e pode ser rápido, sobre o que causa isso, né? Porque as pessoas podem estar assistindo a gente, e a pergunta que as pessoas fazem é por que está acontecendo? Por que essa epidemia de transtornos psiquiátricos, né? 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei, os quadros psiquiátricos, os pacientes eram mais genéticos, ou seja, a gente tinha aqueles pacientes mais típicos, que tinham história familiar de depressão ou de ansiedade, que já tinham transtornos mentais desde a infância, adolescente, ou seja, aqueles pacientes que eles já nasceram predispostos a um problema psiquiátrico. Hoje, esse não é mais o grupo maior que a gente trata no consultório. O grupo maior de pacientes que a gente trata no consultório é o que a gente chama de paciente de vida ruim, né? O paciente que ele está vivendo um estresse crônico, ele está vivendo uma sobrecarga crônica. Antigamente nós falávamos muito assim que depressão, ansiedade, quem é mais antigo aqui se escutou muito isso. A depressão e a ansiedade é baixa de serotonina ou baixa de alguma coisa no cérebro. Mas hoje nós sabemos que é muito mais complexo do que isso. Quando nós vivemos um processo de estresse persistente, quando nós não temos essas pausas de descanso, quando o nosso cérebro ele passa nesse teste ergométrico emocional e a esteira não desacelera, quando a gente fica acelerado por meses ou anos, isso vai depender da resistência de cada um, há uma série de substâncias que elas são inflamatórias, que elas são liberadas no organismo. Então, digamos que o corpo ele foi feito para nos dar uma ativada. Nós temos dentro de nós um pré-treino natural para fazer a gente correr atrás da vida. Então, uma dose boa de ansiedade, uma dose pequena de ansiedade, ela é positiva, ela é normal. Não tem ser humano que não vai passar por ansiedade. Por isso que a gente não pode dizer, por exemplo, que toda ansiedade é pecado, né? As pessoas escutam muito isso não é verdade. Ser humano que não sofre ansiedade não é um ser humano. A ansiedade faz a gente apresentar o podcast, faz a gente ler, faz a gente arrumar, faz a gente fazer... Ter vontade, ganhar dinheiro, pagar o boleto, bater a meta do fim do mês e tudo. Quando esse estresse ele se torna persistente, essa ansiedade, esse que é natural,
começa a ter um nível de ativação fisiológica, ou seja, o nosso corpo começa a lhe dar uma excitada, uma inflamada. Realmente ele começa a viver num estímulo fisiológico muito grande. Isso pode ser bom por um tempo, uma semana, 2, mas se persiste muito tempo, isso começa a sobrecarregar os neurônios. Então os neurônios eles começam a comunicar de uma maneira anômala, eles começam a não se comunicar tão bem. Esse processo de comunicação entre os neurônios nós chamamos de sinapse. Então o estresse crônico ele vai atrapalhar os neurônios a funcionar bem. Então o meu sensor da ansiedade, como os neurônios não estão funcionando bem, eles passam a não comunicar direitinho, o meu sensor de ansiedade ele perde a calibragem. Então isso vai fazer com que eu tenha uma predisposição, uma tendência a ter um quadro de transtorno de ansiedade. Os meus neurônios relacionados ao humor, a prazer, a energia, passam também a ter problema. Isso vai gerar quadros depressivos. Então, resumindo assim o que eu estou dizendo, a maioria das pessoas hoje que elas vão ao psiquiatra, né, elas não deveriam estar no psiquiatra ou não precisariam estar no psiquiatra se elas estivessem vivendo um ritmo de vida menos excitado, menos frenético e menos acelerado em relação ao que a gente está vivendo hoje. E aí a gente entra... Como, por exemplo o que o senhor diria? Uma pessoa que eles falam assim que 30% dos quadros de depressão poderiam ser curados com algumas outras coisas, né? O que, por exemplo, que uma pessoa poderia fazer antes de ir para um psiquiatra? Pois é. A gente tem que dividir. Então a gente tem, e eu vou responder essa pergunta, mas a gente tem então a ansiedade normal, eu tenho a ansiedade doença, que é quando a pessoa já está doente. Eu tenho uma tristeza que ela é normal e eu tenho uma tristeza persistente, com perda de energia e tudo, que é o que a gente chama de depressão e por aí vai. Mas esse dado que você falou, 30%, é até maior. A gente sabe hoje que com medidas de qualidade de vida, e nós vamos citar aqui algumas, é possível sim ter resultados de longo prazo muito bons e muito sustentados. Só que isso envolve respeitar algumas leis, algumas regras da nossa biologia, do nosso corpo, que na nossa sociedade, que é cada vez mais acelerada, cada vez mais agitada, que cada vez mais valoriza a performance, que cada vez mais valoriza você estar ligado em todo momento, cada vez mais valoriza você não mostrar os seus sentimentos, não colocar para fora as suas dores, que cada vez mais inibe a expressão de sentimentos. Aplicar essas questões muitas vezes é uma contracultura. E isso até dentro da própria igreja, né? A gente vem aí numa época, né, onde o evangelho ele inibiu por muitos anos as pessoas de expressarem um sentimento delas. Se você falasse que você estava triste, que você estava angustiado, que você estava querendo morrer, ou se você está ansioso, que você está tendo uma crise, você escutou por muitos anos que isso era falta de fé, falta de Deus, que isso é pecado, que você não ora o suficiente, que você não está em comunhão, que você não leu, que você não está lendo a Bíblia. Ou seja, as pessoas por muitos anos elas não aprenderam a falar sobre emoções e sentimentos dentro da igreja. Então, eu sempre falo que há duas barreiras que o cristão tem, enquanto lá fora só existe uma. Lá fora as pessoas têm uma única barreira, ou seja, entender que a doença psiquiátrica ela não é uma questão só de gente que não tem o que fazer, ou fraqueza, ou que é coisa de gente maluca. A gente escuta isso um pouco lá fora, mas isso já quebrou bastante, né? Hoje está mais fácil falar de psiquiatria. 20 anos atrás, psiquiatra a gente era visto como médico de doido, né? Eu acho que até menos, pastor. Acho que até menos, doutor. Chamando de pastor. Amém, recebo. Recebe. Mas eu acho que até menos. 10 anos atrás, eu já ouvia isso, sabe? Eu já ouvia isso. Quando eu ouvia alguém falar assim, você tem que ir no psiquiatra. A pessoa fala, não, psiquiatra, cara, é coisa de doido. É para quem tá doido. Eu tenho que ir no psicólogo. Exatamente. Porque tinha essa ideia de que o psiquiatra era alguém grave, alguém suicida e tudo. Só que dentro da comunidade de fé cristã tem uma segunda barreira, que é a barreira espiritual dos transtornos. Ou seja, há uma tendência em se espiritualizar todos os transtornos, né? Então, a gente aprende que tudo é espiritual. A gente aprende que tudo é quebra de maldições. A gente aprende que tudo é pecado, falta de oração e tudo. E quando a gente tem esse segundo preconceito, há um universo enorme de pessoas que deixam de buscar tratamento. Você falou antes aí de pastores. A gente tem alguns estudos, até no Brasil,
a média de transtorno de ansiedade em um pastor no Brasil hoje ela é 3 vezes maior do que a média da população. Então, assim, hoje um pastor, ele é um grupo de risco. Né? Assim como a gente tem alguns grupos de risco militares, professores, bancários, e está lá o pastor no meio dos grupos de risco. E você acha que o pastor é um grupo de risco por causa dessa carga que ele carrega das ovelhas, de ouvir tantos relatos, ou da responsabilidade que ele tem de resolver o problema das pessoas? Eu acho que soma-se tudo. Vamos lá. Pastores, tem vários fatores de risco. Primeiro, os pastores não têm confidentes. Isso é um grande problema nos pastores. Muitos pacientes vão no consultório e eles chegam lá e eles dizem assim para mim: cara, eu gosto de vir aqui porque aqui eu posso falar toda a verdade. Aqui eu posso falar o que eu sinto. Porque se eu contar isso pro meu superior, pro meu líder da igreja, eu vou ser excluído, eu vou ser banido, eu vou ser excomungado, eu vou sofrer retaliação. Então, pastores, tem muita gente para churrasco, para tomar café, para tomar Coca-Cola, mas tem poucos confidentes, tem poucos amigos. Isso é um problema. Tanto que às vezes quando eu atendo pastor, eu falo: cara, você tem que ter 2 pessoas que você pode, no mínimo, falar tudo que você sente, né? Confessar suas tentações, falar das suas angústias, problema no casamento. Esse é um problema. Segundo, o pastor ele é cobrado a estar sempre bem. Esse é um grande problema. Assim. Você é cobrado para as pessoas, você não pode ter um dia ruim. É o super-homem. É um super-homem. Você não pode ter angústia, né? Eu lembro que um pastor, do tempo que eu atendi, ele estava muito mal, ele chegou na frente da igreja e começou a chorar e falou: gente, hoje eu não vou pregar porque eu estou muito deprimido. As pessoas foram lá, abraçaram ele, conversaram e foi um negócio bacana. Mas eu tive um outro que ele chegou no concílio da igreja, naquelas igrejas que tem aqueles conselhos. Sim. E aí eles marcaram uma reunião, porque ele estava meio para baixo. E aí ele falou assim: olha, irmãos, eu tenho um laudo aqui, levou um laudo meu. Eu quero dizer a verdade para você, eu não estou muito bem, eu estou passando muito mal, eu estou triste demais. E eu tenho até tratado com o psiquiatra. Aí um irmão do presbitério levantou a mão e falou assim: olha, pastor, a gente entende, mas o senhor aqui é pago para ficar bem, para ensinar. Então, assim... O louco meu. Exatamente. Então... Pode parecer uma coisa drástica, mas as pessoas cobram muito. Né? Você não pode, a sua mulher não pode ter uma TPM, você não pode ter uma crise, você não pode ter um luto, você não pode ter um problema, você não pode passar por nada. Você está sempre bem. Tá sempre bem. Esse é um ponto. Né? Terceiro, o pastor não tem hobbies, a liderança. Infelizmente, às vezes, nós no Brasil, o evangelho ele gira muito em torno de atividades. Então, não se valoriza a cultura, não se valoriza a arte, não se valoriza o lazer, a música, não se valoriza o tempo com a família, né? A atividade... Contemplar o belo, né? Ter uma inserção com a cultura, com a natureza, com a vida, né? Saudável. Então, o pastor valorizado é aquele cara que ele está de segunda a segunda na igreja. Então, a segunda ele tem célula, terça ele tem grupo de estudo bíblico, quarta ele tem culto, quinta ele tem, sei lá, um grupo de discussão. Ou seja, aí você fala assim: que dia que você tem esporte? Não tem. Que dia que você sai com seus amigos? Não tem. Que dia que você joga uma bola? Não tem. Que dia que você vai escutar uma música com alguém? Que dia que você vai num show? Que dia que você vai fazer alguma coisa? Essas coisas são vistas como pecado, como algo. Mas isso preserva a saúde mental. Então tem essas questões todos os pastores. Né? E também o preconceito que muitos têm. Melhorou um pouco, mas os próprios seminários teológicos, eu já dei aula em alguns seminários teológicos, até pouco tempo os seminários teológicos não tinham, por exemplo, uma matéria sobre psicologia pastoral ou matérias que ensinassem um pastor a entender o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual. Sim. Até no livro novo eu até coloco um pouco sobre isso. Vamos falar dele agora, porque eu acho que a gente tem que entender melhor essas coisas. Então, são vários fatores, a gente ficaria um dia aqui falando só sobre pastores. Mas eu vou responder a sua pergunta sobre como prevenir transtornos mentais. Então, o senhor vai fazer o seguinte: como prevenir transtornos mentais? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial de 1 minuto, a gente volta agora. Não saia daí que a gente volta agora com o Dr. Ismael Sobrinho, meu guru, explicando como evitar transtornos mentais. A gente volta agora. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer aqui pela Rede Super de Televisão, entrevistando hoje o psiquiatra Dr. Ismael Sobrinho. Doutor, muito bom o senhor estar aqui, viu? Mais uma vez agradeço e a oportunidade de falar desses assuntos. Né? Saúde mental é uma coisa espiritual, sem pastor. Dúvida, sem dúvida. E eu quero só ressaltar uma coisa aqui, que eu fico brincando, tô brincando aqui chamando o senhor de guru, sei que muito evangélico não gosta desse nome de guru, mas é porque o senhor responde muita pergunta da internet, né? Sim. E eu reposto muita coisa que o senhor responde,
E quando me perguntam coisas que eu não sei, eu falo assim, ó, isso aí é o meu guru Ismael Sobrinho que sabe responder e te marco lá para você responder. Por isso que eu faço essa brincadeira com ele, viu, gente? A gente tem essa intimidade. E quem quiser até pode seguir lá no Instagram, @ismael.sobrinho. Ó, seu Instagram vai estar na tela, já está na tela, @ismael.sobrinho. E nós voltamos do comercial agora para o senhor falar como evitar esses problemas da saúde mental. Pois é, eu acho que essa é uma pergunta boa, né? Uma pergunta que a gente tem que falar. A medicina ela mudou muito nos últimos anos, né? Hoje a gente tem um foco na prevenção muito grande. Então a visão da psiquiatria ela também vem acompanhando isso. Ou seja, tem várias pesquisas que a gente tem no mundo onde você compara. Como é que você faz uma pesquisa para ver se funciona? Você compara um grupo que faz uma prática, pega 500 pessoas, então eu divido. 250 faz uma prática, 250 não faz. Esses 250 do primeiro grupo tomam o remédio e faz alguma atividade, nós vamos conversar sobre isso. E os outros 250 só tomam o remédio. E aí você compara esses dois grupos depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, e você vê a diferença. Então, quando você compara só o remédio ou o remédio versus as medidas de prevenção, a gente vê pacientes que eles têm uma resposta melhor com alguns fatores. Aí a gente pode citar alguns. Primeiro, o exercício físico, principalmente o exercício físico aeróbico. Quando alguém se exercita, ele não está só perdendo peso ou melhorando o bem-estar. Existem substâncias que são liberadas no cérebro em resposta ao exercício físico. Nós chamamos isso de fertilizantes cerebrais. Então tem uma muito famosa, muito pesquisada no mundo inteiro, chamada BDNF, mas tem vários. Ou seja, quando você se exercita, você fertiliza os seus neurônios. Qual que é a importância disso? Isso faz você ter menos morte de neurônios. Isso faz os seus neurônios ter maiores ramificações, ou seja, você aumenta as sinapses neuronais. E você melhora, né? Você reduz a inflamação cerebral. Então, isso com exercício aeróbico. Aeróbico. É lógico que uma musculação bem feita, intensa, ela também tem efeito aeróbico. Mas se a gente pegar os estudos mostram o seguinte, que não precisa ser coisa avançada. 90 minutos de caminhada rápida por semana já tem um efeito no cérebro significativo. Por semana, só deixar claro, se a pessoa acha que é por dia, não, já sabe por semana. Por semana. Ou seja, 3 vezes na semana, 30 minutos de caminhada. O estudo mais famoso foi feito em Taiwan, com mais de 200 mil pessoas. E eles fizeram 6 séries de 15 minutos de exercício aeróbico. Ou seja, não é caminhar olhando para o celular. É uma caminhada rápida. A gente tem que acelerar. Agora, se puder correr, diz que pedalar... é uma caminhada que você não consegue falar. A caminhada que dá uma taquicardia, dá um suor no sujeito, né? Se puder correr, pedalar, nadar, ótimo, né? Cada um tem um time, tem um hobby. Mas hoje, quem está nos assistindo, por exemplo, as pessoas chegam no consultório, minha mãe tem demência, meu avô tem Parkinson, eu queria prevenir. Não tem nenhum remédio que você pode dar para uma pessoa hoje que vai prevenir Alzheimer. Mas os estudos mostram que exercício físico, pessoas que se exercitam, têm menos risco de converter para demência. Ou seja, exercício hoje tem que ser visto como um remédio. Então, quem está assistindo a gente tem depressão, tem ansiedade, está tratando ou não está bem, você tem que incorporar isso. Não tem tempo, faz. Eu sei que a realidade do brasileiro às vezes não é fácil. 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Eu sei que tem muita gente que é impossível mesmo. Não estou aqui. Mas tem gente que pode fazer e não faz. Mas eu acredito assim que todo mundo pode fazer, sabe, doutor? Eu acho que é muito difícil, a não ser uma pessoa que tiver uma comorbidade, que não conseguir fazer isso. Porque eu vejo assim, às vezes... Pode não parecer, mas eu vou na academia. E às vezes eu vou 6 horas da manhã. Eu gosto de 6 horas da manhã. Então eu saio de casa, do lado da minha casa, 5h50, 6 eu estou na porta. Ela está completamente lotada. Não tem onde andar na academia. Quer dizer, as pessoas querem fazer, porque aquele cara que foi 6 horas, ele vai sair dali, tomar banho, às vezes na academia mesmo, trocar de roupa para ir trabalhar 8 horas da manhã, ou até mais cedo, né? Agora, eu vou perguntar uma coisa para o senhor. A leitura também é algo importante, por exemplo, para pessoas que não podem ir num psiquiatra. A leitura também faz parte disso. Eu estou vendo que, inclusive, o senhor está lançando um livro aqui, Psiquiatria e Jesus, né? Que é um livro que vou deixar em qual câmera? Nessa aqui? Tá bom? Aqui, ó. Psiquiatria e Jesus. Está lançando Ismael Sobrinho.
Está em pré-venda pela Amazon e no meio de junho para o país inteiro, né? Isso. No Brasil inteiro vai ter esse livro aqui. Com certeza é sensacional, sensacional envolver a psiquiatria com Jesus, que eles separaram por tanto tempo. Sim. Né? Quando falava que uma pessoa tinha depressão, a primeira coisa era falta de Deus. Né? Eu sempre falei assim, olha, pela ignorância, a ignorância no sentido de não saber a informação, né? As pessoas foram covardes com as outras quando a pessoa entrava em depressão. Sim. E ela dizia assim, não, isso é falta de Deus, você tem que orar mais. Porque isso é um peso muito grande. Porque eu tive depressão, eu passei por isso. E o problema da depressão maior que eu acho, além dos seus próprios malefícios, é que você não consegue contar isso para as pessoas. Sim. É muito difícil falar o que você está sentindo. Porque se você corta a sua mão, igual minha mão, coincidentemente, está até machucada aqui. Se você corta a sua mão dentro da igreja, onde que for... Você tem a prova, A primeira coisa, você tem a prova, as pessoas vão correr com você para o hospital para dar ponto, né? Vão correr com você. A dor de dente. Você já viu alguém expulsando demônio numa pessoa com dor de com dente? dor de dente. Meu dente quebrou ontem. Você acha que alguém ia ter a cara de pau de virar para mim e falar assim, ô Ismael, vamos expulsar esse demônio que quebrou seu dente? Eu nunca vi. Mas você escuta alguém falando assim, você tem que expulsar o demônio da depressão. Exatamente. É lógico que a gente sabe que existem coisas espirituais envolvidas nisso, mas não é tudo, não é na sua totalidade. Falando nisso, você come gelo? Você masca gelo depois que você termina de beber uma bebida com gelo? Não. Porque isso faz trincar muitos dentes, que eu quebrei o dente. Fui no dentista uma vez achando que não era nada, saí de lá sem o dente. Falou assim, ó, você masca gelo? Eu falei, masco. Não gosto de mastigar o gelo. Mas isso que você colocou, a gente chama isso, vou até inverter então, a gente chama isso de psicoeducação. O que é psicoeducação? Você fornecer informações de qualidade sobre transtornos mentais para as pessoas. Isso tem um efeito absurdamente terapêutico. Então, assim, quando eu dou para um paciente informações que ele sabe o que ele tem, por que ele tem, isso tira um peso muito grande, alivia uma carga dele, ele para de espiritualizar um processo que às vezes não tem nada a ver com espiritualidade, né? Ou nada a ver que eu diga assim, de uma pressão maligna, alguma coisa, e ele busca ajuda. Tanto que os meus 2 primeiros livros, quando eu escrevi lá o Depressão que todo cristão precisa saber, eu fiz um guia para o cristão com depressão. E o maior feedback que eu recebo no Instagram, no e-mail, é o seguinte, olha, eu ganhei esse livro de presente, eu não te conheço, as pessoas mandam testemunhas. Mas esse livro, ele foi destravou minha vida, porque pela primeira vez eu entendi que eu não era uma pessoa, que eu não podia, que eu posso servir a Deus com depressão, que eu posso continuar tratando, que não é pecado tomar remédio e etc. Qual livro que é? Depressão que todo cristão precisa saber. Esse aqui qual é o seu... esse é o terceiro. Número. Esse é o terceiro livro. Então, o seu primeiro livro, qual foi? Depressão que todo cristão precisa saber. E o segundo? O segundo, eu escrevi um livro no fim da pandemia, há 1 ano, que chama Procura da Felicidade. Olha, que lindo. Como sobreviver na sociedade do cansaço e do esgotamento. Cara, que fantástico. Porque durante a pandemia eu fui vendo sobre essa questão do cansaço e do esgotamento. E eu fui estudando e fui vendo quem eram os pacientes que passaram melhor pela pandemia. Então, assim, quais eram os hábitos das pessoas que sobreviveram melhor à pandemia? Aí eu escrevi um livro sobre isso. Então, esse livro eu trabalho um pouco essa dinâmica do estresse, das emoções, dos transtornos mentais. Agora, esse terceiro livro eu fiz uma coisa diferente. O ano passado eu comecei a fazer umas pesquisas sobre o que a gente chama de escrita terapêutica. O que é isso? A psicoeducação, que é o que eu estava dizendo sobre você dar informações para as pessoas, ela tem uma subdivisão que é você não só dar informações para as pessoas, mas você fazer as pessoas pensarem sobre o que elas estão lendo e elas escreverem sobre o que elas estão lendo. Então, nesse livro, por exemplo, se você abrir ele, você vai ver que ele tem vários exercícios. Sim, né? Isso é importantíssimo, hein? Que as Tô vendo pessoas... já aqui, ó, reflexão, versículo para meditar. Tem várias janelinhas no meio dos capítulos. Isso também. Que vai passando que você vai ver que as pessoas vão escrever. Conhecer o coração de Deus é o primeiro remédio para a ansiedade. Então, assim, esse é um tipo de livro. Eu tenho algumas pessoas já que eu dei para teste, né? E elas já estão fazendo. E o livro, ele te chama a falar sobre as emoções. E eu coloquei várias orações que a gente chama de orações de indução.
são orações que forçam as pessoas a elas falarem e orar sobre as emoções. Então esse já é um livro onde eu pego vários textos dos evangelhos e eu vou falando como que Jesus lidou com as emoções. Então tem várias passagens bíblicas sobre cura, como que Jesus curou as pessoas. Como Jesus curou, como que Jesus falou sobre a ansiedade, o que Jesus nos ensina sobre depressão, o que Jesus nos ensina sobre esgotamento, TDAH, né, que é déficit de atenção e tal. Então esse livro ele já é um livro mais, digamos assim, muito focado na psiquiatria mesmo. Sim. E no evangelho. Então, mas aí esse é o segundo ponto que a gente está falando sobre prevenção. Então, é a psicoeducação. A gente inverteu. O terceiro é a alimentação. Isso é uma coisa muito importante. A dieta ela tem um efeito no sistema nervoso central muito maior do que se pensava antes. Hoje é quase impossível você pensar saúde sem você pensar em nutrição. Você começa a sua saúde cerebral pela sua saúde intestinal. Então, assim, diga o que você come que eu te direi quem é. Né? Daniel tava o quê? E os seus amigos estavam muito melhores depois que eles não comeram a comida porca da Babilônia, não é isso? Sim. Então, e quando a gente está falando de comida porca, nós estamos falando de delícia, né? É, exatamente. Porque de comida eu entendo, eu posso falar. Eu sempre fico constrangido quando eles falam de comida aqui, mas não tem problema não, pode falar, viu? Pode ficar à vontade. Porque... Mas é verdade, é tudo verdade. Realmente, a comida, ela faz toda a diferença na vida da gente. E não é ser radical, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, os estudos no mundo, eles são feitos mais com a dieta mediterrânea, né? Então, assim, castanhas, grãos, oleaginosas, o leite na medida certa, azeite, peixe, né? Na verdade, assim, uma dieta com restrição de açúcar e de carboidrato processado, né? Esses carboidratos de embalagem, né? É porque um dos nossos maiores prazeres é comer, né? O brasileiro, a cultura é muito forte, né? Você chega, por exemplo... É boa. É muito boa. Eu fiquei 10 anos aqui na Lagoinha só na área de evangelismo. E toda casa que a gente ia evangelizar, a gente ia comer. A pessoa, ela tinha um bolo pronto, porque as pessoas humildes, elas são muito hospitaleiras, muito. Que a gente só evangelizava em bairros humildes, porque os bairros mais nobres, você sabe, as pessoas nem abrem a porta. Não entra. Então, aqueles bairros humildes, a gente ia, aquelas casinhas, e a gente, dona, a gente pode entrar, a gente queria fazer uma oração. Meu filho, pode sim, senta aqui na mesa. Rapaz, ela já vinha. Eu lembro de uma coisa tão inusitada que eu vi uma vez, e foi tão gostoso que eu guardo, eu tenho uma memória afetiva por isso. Deve ter uns 8 anos que isso aconteceu, ou mais. A gente foi evangelizar na casa de uma senhora, e ela colocou na mesa pra gente mandioca cozida e café. E na hora eu pensei assim, gente, mas não vou comer mandioca agora. Mas resolvi comer uma. Rapaz, nós comemos uma mandioca inteira da casa dela. Tudo que ela colocou na mesa de mandioca, nós comemos com café. E foi uma delícia. Então, já tem uma cultura aqui no Brasil, né? Chega um amigo na sua casa, é pra cozinha. Você vai levar um amigo íntimo, né? O que tem pra comer? Vamos fazer isso aqui, já abre a geladeira, já tira um negócio. Então, é muito difícil também a gente controlar isso. Mas você acha que o açúcar e o carboidrato refinado, processado, já seria uma grande coisa para a pessoa? E a gordura processada, né? Gordura boa, gordura animal, você comer carne, não tem problema nenhum. Né? Carne com marmoreio. A carne aí é melhor ainda, né? Aí pode me chamar que eu vou. Mas assim, a dieta, seu primeiro princípio da dieta é comer pouco, né? Se você olhar, não desnutrição, mas se você olhar os povos que vivem mais no mundo, e tem uma série de pesquisas sobre isso, há dietas com restrição calórica, elas têm uma longevidade maior. Isso a gente tem várias pesquisas, não só com humanos, sobre comprimentos de telômeros, tudo, mas com primatas, estudos com macacos, que você consegue acompanhar ele desde... Só pega um grupo de macacos, rezos, e desde que nasce eu deixo na gaiola a quantidade de comida infinita. Em um outro grupo de macacos eu controlo a alimentação. Em média, o macaco que tem alimentação controlada, ele vive 20% a mais do que o macaco que pode comer tudo que ele quer e a hora que ele quiser. Ou seja, comer bem. Terceiro, sono. A gente tem que fazer de tudo para dormir. A gente vive numa cultura que não valoriza o sono. Tem aquele ditado, né? Estude enquanto eles descansam, trabalhe enquanto eles dormem. Aí todo mundo fica pirado, entendeu? Sempre que eu vi aquilo, eu achei um absurdo. Enquanto eles descansam, você estuda, enquanto não sei o quê. Trabalha. Eu falo, depois você pega e tem um piripaque e morre. Tem um AVC, tem alguma coisa e morre. Então, assim,
a gente precisa descansar. E o sono, ele começa às 5h30 da tarde. As pessoas não entendem isso. Você começa a dormir no pôr do sol. Quando começa a escurecer... Eu achei que era fadiga adrenal isso, porque 6 da tarde eu tenho um sono, meu amigo. O sono, se você... Eu vou te falar. Seus filhos têm quantos anos? Tem 9 e 11. Pois é. Quando você vai fazer uma criança dormir, o que você faz? Você escurece a casa toda, você desliga a televisão e você vai contar historinha. Você tira o estímulo. Aí a criança dorme mais fácil, né? Se você deixar a casa toda estimulada, o menino não vai dormir. Sem dúvida. O cérebro, ele começa a dormir no pôr do sol. Já não dorme fácil, né? Não dorme fácil. Como é que funciona o cérebro? Quando a gente está entrando no pôr do sol, o cérebro, a luminosidade, ali já começa a desligar alguns sensores dentro do cérebro. Então, já começa um processo de desligar algumas regiões cerebrais que são relacionadas ao sono. Já se prepara para o sono. Em torno de 3h30, 4 horas depois do pôr do sol, que você está ali no portão, 9h30, 10 horas, vamos colocar ali, você está bem apto a dormir. Pode dormir antes de tudo. E aí o cérebro descansa. Por que o cara da roça ele dorme melhor do que o cara da cidade? Não tem os pacientes chegando no consultório e falam assim, rapaz, quando eu vou para a roça eu não tenho problema para dormir. Porque na roça ele exercita o dia inteiro, ele anda o dia inteiro, ele come direito, né, come bem, comida gostosa, assim. E aí, na hora que dá de 5h30, 6 horas, toca uma viola ou faz alguma coisa, escurece, ele está menos contaminado pela tecnologia, ele vai lá e dorme. O que acontece com a gente? Celular. Então a gente pega, tá lá, deu 6 horas, deu 7 horas, série, vídeo, legenda, Instagram. Isso aqui emite radiação, né, que a gente chama de blue light. Então, toda a tela emite um campo eletromagnético. Nós atrapalhamos o cérebro a fazer esse processo de desligamento. Quando eu coloco estímulo, e aí a tela, a luz e os outros, o cérebro ele passa a não entender bem. Peraí, eu desligo ou não desligo? É dia ou é noite? O que eu faço? Então, quer ver um teste simples? Quem está lidando com a gente aqui que está com insônia, fica 2 horas sem tela antes de dormir. Faz o teste aí. Vou dormir 10 horas. Então, a partir de 8 horas, você não pega Instagram, você não faz nada. Você vai ler um livro. Você é das antigas. Você já escutou que ler a Bíblia dá sono? Sim. Entendeu? Aí as pessoas não brincavam assim que parece um trem espiritual, né? Ler a Bíblia dá sono. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a lei do Senhor é o quê? Perfeita e ela restaura a alma. Salmo também 4 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então, quando você pega o papel, por isso que é importante dos livros, quando você sai da tela, e os livros hoje são feitos com papéis que não refletem luz, né? Os papéis hoje são escolhidos para não refletir luz. Esse tom mais bege aí, ele não é aleatório, ele é feito exatamente para não refletir tanta luz. O papel branco ele reflete. Sim. Então, se você começa a ler, você descansa. Então, saúde mental, sono. 4, conexão social. Há um estudo que está em andamento há muitos anos, tem mais de 30 anos. Eles pegaram pessoas que na ocasião tinham 50 anos, eles estão acompanhando essas pessoas e estão vendo que elas estão morrendo de quê, que elas morrem, que elas vivem e tal. Interessante. Estuda-se hipertensão, diabetes, fumo, vacina, estuda tudo. Mas você sabe qual que é a maior variável que previne mortalidade? Não ter isolamento social. Não ser uma pessoa sozinha. Deus até fala que não nos criou, né? Deus fez tudo. E o homem antes da... Para andar só. Deus estava lá, o homem, no jardim, sem melhor, ele diz assim, eu faço que o solitário vive em família. E não é bom que o homem esteja só. Então, assim, por exemplo, homens solteiros e divorciados morrem mais cedo que homens casados. Misericórdia. Isso é estudo, né? Ter relacionamentos, e isso é o legal dos estudos. Esse estudo de mortalidade ele é um clássico. Ter relacionamento com a sua esposa, né? Você está falando assim. Mas eu não falo só. Relacionamento com os colegas. Os estudos eles mostram que é uma coisa ampla. Conexões sociais envolvem você pertencer a algo. Né? E olha que os estudos não são religiosos. Então, mas você pertencer a uma igreja, por exemplo, você sabe que você pertencer a uma igreja previne mais suicídio do que emprego. Olha só. Né? Uma espiritualidade emocionalmente saudável tem um fator de risco anti-suicídio de melhora na saúde mental. Olha só. Hoje não sou eu que estou dizendo aqui, o doutor ele tem um viés. Não. Se você vai hoje, o maior congresso de psiquiatria do mundo ele está sendo realizado essa semana nos Estados Unidos. É o APA, que é o Congresso da Associação Americana de Psiquiatria. Estou acompanhando ele lá online. O que acontece? Tem se eu não me engano, 2 ou 3 plenárias sobre espiritualidade e saúde mental. Ou seja,
mostrando como que uma espiritualidade, ela bem estruturada, ela protege as pessoas. Agora, tem que ser uma fé estável, porque a gente, quando fala em prevenção de saúde mental, a gente divide a espiritualidade em 2 grupos, extrínseca e intrínseca, nos estudos científicos. Extrínseca é aquela fé para resolver BO. Deus, ele é um supermercado para resolver seus problemas. Esse tipo de fé não melhora a saúde mental, acho que até piora. Porque você se sente frustrado, acontece uma tragédia na sua vida, você começa a pensar assim, poxa, por que Deus fez isso comigo? Se a teologia é de causa e efeito, ou se é de barganha, se acontece alguma coisa, eu penso o seguinte, Deus não funciona, Deus não me ama, Deus não está comigo. Muitas pessoas, às vezes, largam a igreja, ou deprimem dentro da igreja por causa disso, né? Tem uma fé equivocada. Agora, a espiritualidade saudável que os estudos mostram é a intrínseca. Ela aumenta a sensação de propósito e pertencimento. Não estou falando de estudo evangélico, mas a pesquisa mostra propósito e pertencimento. Mas quer uma coisa mais forte do que o evangelho para isso? O evangelho te traz propósito, ele te traz pertencimento. Né? E ele te ensina uma coisa muito bacana, que você não está só. Né? O mundo hoje é um mundo sozinho, é um mundo isolado, é um mundo sem esperança, é um mundo sem amor, é um mundo onde você é incentivado a você sozinho construir o seu destino. Essas frases feitas aí, né? Seja o senhor do seu destino, mude o seu mindset, trabalhe as suas crenças. A gente escuta muito essas frases de efeito. E tem muita gente querendo mudar o mindset, só que ela nem sabe o que é o mindset. Só que aí a mentalidade do evangelho ela é muito simples, né? O evangelho ele te chama para você negar a si mesmo e Jesus viver a vida dele em você, né? O evangelho ele te chama para você abrir mão do seu propósito e viver um propósito que Deus vai colocar na sua vida. Na verdade, doutor, dentro de tudo isso que você está falando de capacidade de melhorar o estilo de vida, é a gente voltar um pouquinho atrás. Sim. Né? Porque antes a gente não tinha nada disso. Então, você voltar um pouquinho atrás na tecnologia, você voltar um pouquinho atrás nos conceitos, né? Que hoje a gente acha que todo mundo vai passar a gente para trás, que todo mundo quer o mal da gente, que todo mundo tem ciúmes da gente. Né? Eu vejo muito isso. E isso faz com que as pessoas se isolem. O descanso. Quer ver uma disciplina? Você vê, os 3 primeiros mandamentos da lei de Moisés são em relação a Deus. Né? Você não ter outro Deus, você amar o seu Deus e tudo. O 4º mandamento, antes de passar por não cobiçar nada do outro, não catar a mulher do próximo, o 4º mandamento lá é o quê? Descanse. Né? Você tem que ter o seu sábado. Né? Porque o descanso ele pode evitar muitas coisas. Exato. O descanso é uma disciplina anticompulsão. O sujeito que aprende a descansar em Deus, que ele entende o que é o descanso em Deus, ele não só evita fatores de risco para uma série de doenças psiquiátricas primárias, uma depressão, ansiedade, mas ele também evita as compulsões. Muitas das compulsões do nosso tempo, do ritmo frenético, é porque a gente não descansa. E quando nós estamos falando... Quando nós estamos falando de compulsão, nós estamos falando de compulsão de comida, de sexo, de tecnologia, de compra. Né? São vários de vários poder, fatores, né? de visibilidade, uma compulsão de... Hoje a gente tem uma compulsão digital, né? De você ter uma aceitação digital. As pessoas vivem muito loucas nisso, né? De curtiu, deixou de curtir, amor, deixou de amar. Não tive tantas curtidas. Exato. Então, assim... Né? Comparação, né? A comparação também é algo terrível nos dias de hoje. Inclusive, aí falando sobre saúde mental, sobre prevenção, você pega adolescentes. Isso já é uma coisa cientificamente provada. A exposição tecnológica em adolescentes piorou os scores de saúde mental e de depressão. Quando você pega uma comunidade rural e você entra com tecnologia nela, você vai aumentando a incidência de transtornos como bulimia, anorexia, transtorno de personalidade. Olha isso. Então, assim... Que sério. Se você compara uma sociedade menos ocidentalizada, por exemplo, ou menos tecnológica, você vai ter índices de adoecimento psicológico muito menor do que as sociedades, as zonas mais urbanas, por exemplo. Então... Não é que todo mundo tem que ir pra roça, né, gente? Quem dera, né? A gente pudesse todo mundo arrumar uma fazenda amanhã, mudar todo mundo e morar lá. Mas a gente pode, no nosso dia a dia, isso que você estava falando, de voltar um pouco atrás, a inserir essas pequenas práticas. Né? E aí volta ao cristianismo. O cristianismo, ele é assim, né? É a comunhão entre os irmãos, né? Ou sentar na mesa e conversar. Né? O cristianismo tem coisas, e isso é o legal, a gente viu isso na pandemia, que você não vive virtual.
Você tem que, 2 ou 3 reunidos, né? É um tocando o outro, é um encostando no outro. Jesus mesmo, até no livro tem umas passagens que eu cito, Jesus mesmo, ele tinha essa multiforme graça. Tinha uns que Jesus só olhava e curava. Mas tinha outros que ele ia, ele passava a mão, ele cuspia, ele tocava. Ou seja, Jesus via que algumas pessoas, que para ele curar, Jesus não tinha diferença nenhuma, não. O poder para ele cuspir, Jesus não precisava cuspir em ninguém, né? É uma palavra dele, até o centurião, ele cura a distância, né? Ele fala assim, pode ir que já está resolvido, né? E aí o cara fala, beleza, e Jesus fica admirado ali com ele, né? Mas algumas coisas a gente vive em comunhão. Então, aí sobre saúde mental, quem está assistindo a gente, eu vejo isso muito, está acontecendo isso muito no consultório. Eu sou cristão, mas eu não congrego. Eu sou cristão, mas eu não vou à igreja. Eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Eu quero viver uma fé sozinho. Olha, estatisticamente, os estudos científicos mostram que isso não é bom, ou seja, que pertencer a uma comunidade é saudável. Nós estamos falando de estudo. De estudo. E do ponto de vista cristão também, nós sabemos que isso não é bom. Algumas coisas você vai viver junto. Então, se você está aí descomungado, aí, brincando assim, mas você não está indo, frequente. Né? Esteja em uma comunidade, porque isso é terapêutico. E eu vejo isso no dia a dia, pastor. O crente, o cristão, que ele se conecta a uma comunidade, e aí quando você entra para o servir, né? E é uma coisa tão legal, tem um famoso estudo dos $100. Sabe o que é o estudo dos $100? Não. Eles pegaram e deram $100 para um grupo de pessoas, e metade desse grupo podia gastar em 4 semanas com eles mesmos. E a outra metade, o estudo fez eles gastarem com outras pessoas. E o que eles fizeram? Eles aplicaram um exame de imagem no cérebro. Esse exame de imagem, ele mapeia algumas regiões do cérebro, núcleo accumbens e tal, que são relacionadas ao bem-estar e à felicidade. Então, peguei você, fiz uma chapa lá do seu cérebro e vi o nível de ativação dessas regiões relacionadas ao bem-estar e felicidade. É uns exames de imagem mais sofisticados. E eu apliquei um teste de bem-estar e felicidade. Mas como que faz isso? Você pega um teste e faz várias questões. Como você se sente bem? Qual a sua percepção em relação à vida? De 0 a 10, quanto você se sente feliz? Aí você tem um monte de perguntas que eu mais ou menos dou um score de bem-estar para as pessoas. Fiz esses testes, dei os $100. Depois de 4 semanas, eu repito o teste de bem-estar e felicidade e faço o exame do cérebro relacionado à região, relacionada esse estudo chama um link entre generosidade e bem-estar. Esse é o título desse estudo. Um link neural entre generosidade e bem-estar. É um estudo, está em inglês. Olha, depois de 4 semanas, a turma que gastou com os outros, eles tinham mais bem-estar do que a turma que gastou com eles. E a área do cérebro relacionada ao bem-estar e à felicidade era mais ativada nas pessoas que gastou dinheiro com outra pessoa do que gastou com ela. Então, a generosidade, ela cura. Ela tem uma relação positiva com scores de saúde mental. Então, a igreja chama muita gente isso, a se envolver com voluntariado, a se envolver com uma causa, a se envolver com as pessoas, a doar, a servir. Eu vejo quantas pessoas que elas estão lá paradas, começam a entrar no evangelismo, entram numa visitação, vai no hospital, então as pessoas melhoram. Né? Elas começam, elas curam. Né? Então, tá cheio de gente, às vezes, que quer... Eu vejo muito isso nos jovens, né? As pessoas querem um mega ministério, eles querem ser relevantes, eles querem ter milhões de seguidores. Mas ninguém quer... todo mundo pensa numa grande causa, né? Que é um pouco da nossa cultura, né? Do extraordinário, mas as coisas comuns, simples, nós estamos perdendo oportunidades. Né? O evangelho ele começa aqui no meu vizinho, ele começa na minha escola e tudo. E faz o teste, né? Eu não sei se você tem feito isso, mas às vezes eu paro assim para as pessoas, você precisa de oração, né? Se a gente está às vezes num lugar ou outro, você vai conversando, você vai aqui no médico, vai num dentista, vai num amigo e tudo. E as pessoas às vezes falam assim, você está precisando de oração? Claro, quero sim. Você começa a orar. Sim. E as pessoas depois já te ligam, né? Falam assim, olha, que bacana. Esse dia tem uma pessoa, ela me disse isso, que ela tinha tido um aborto. Aí ela estava muito, não, deixa eu orar então por você. Ela falou assim, não, claro, pode orar. E ela até assustou. Aí essa semana ela falou assim, doutor, eu queria te dar uma notícia boa, uma coisa bacana, porque você não vai lembrar não, mas aquela vez que você orou que eu tinha perdido a criança, sabe, que foi tão forte no meu coração, que foi tão bacana para mim, na linguagem dela, né? Sim. Agora eu tô grávida, eu tô muito feliz, então assim, muito obrigado. Então a gente tem que começar a fazer mais isso. Isso também é saúde mental. Isso é um exercício. Né? Então assim, a saúde mental é uma construção de disciplinas. Tem muitas outras coisas, não vai dar tempo de falar aqui, de prevenção de saúde mental, mas conexão social, alimentação, exercício, sono, hobbies, lazer,
Fantástico. Tem muitas coisas que a gente pode colocar. E até depois, quem quiser, Mas, compra o olha, livro lá e vocês exatamente. vão ler tudo, né? Quem quiser saber mais, compra, já compra na pré-venda para você não ficar sem daqui no mês de junho em todas as livrarias. Doutor Ismael, quero te agradecer demais. Foi enriquecedor tê-lo aqui e quero que você volte outras vezes assim que você puder para a gente falar mais sobre saúde mental. Eu que agradeço e não só a oportunidade aqui do podcast, mas estar sempre aqui falando sobre saúde mental. E quem está assistindo a gente, compartilhe e fale nas suas comunidades, né, sobre saúde mental. Isso. Vamos trazer esse assunto para a igreja. Tem tantos pontos cegos que a gente precisa trabalhar e Deus às vezes está querendo você. Você não precisa ser médico, psicólogo. Um leigo que é amoroso, que ele tem um ouvido atento, ele pode ser uma bênção para ajudar muitas pessoas. Sem dúvida nenhuma. E você que assistiu o nosso podcast aqui com o Dr. Ismael Sobrinho, que Deus te abençoe, guarde a sua vida e que a paz que excede todo o entendimento humano esteja sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado.